Olá, minha gente, muito prazer estar com vocês, morrendo de alegria para corrigir essa prova da Universidade Federal do Paraná. E claro, a equipe de redação do Dom Bosco, mais uma vez, detonando como sempre a gente detonou, acertando os temas, ou pelo menos orientando vocês da melhor maneira possível. Fico muito contente com isso. 5 temas, Universidade Federal do Paraná, não posso dizer para vocês que foi uma prova tranquila, fácil, gostosa, porque não foi. Foi uma prova trabalhosa, uma prova que exigiu bastante do aluno e muito conhecimento. Portanto, aquele que não treinou, aquele que não se dedicou, teve problema, indiscutivelmente. Mas os que fizeram, participaram de laboratórios, participaram das aulas, esses não tiveram problema e conseguiram fazer as propostas com uma certa tranquilidade. Como nós tínhamos previsto, você que acompanha as nossas dicas, eu tinha dito para vocês, vai cair um resumo, isso é certo, um texto opinativo, um texto argumentativo. Bateu. Esses 3 aconteceram e nós tivemos 2 surpresas. A primeira surpresa, a primeira proposta que você tem aí. A primeira proposta exigia que o aluno fizesse uma notícia. Ah, sim. Ele pegava exatamente o texto Saudosa Maloca do Adoniran Barbosa. Você lembra, você assistiu a minha aula de moradia? Você lembra na aula de moradia quando eu falei para você que Saudosa Maloca seria incrível se a gente fizesse uma aproximação com o tema? Dito e feito. Então pegaram a música Saudosa Maloca e pediram para que o aluno transformasse a música numa notícia de jornal. Como você está vendo aqui, essa música tá, olha lá, Saudosa Maloca, essa proposta que de repente você tinha que transformar numa notícia. E qual era a base? Veja, a própria universidade orientou o aluno. Ele tinha que começar por uma manchete. Alguns alunos saíram lá na prova e disseram, puxa, eu esqueci da manchete. E isso teve problema? Teve sim. Você precisava de uma manchete. Uma notícia de jornal precisa de uma manchete. Depois ele dizia, apresentar a narrativa do ponto de vista do veículo de comunicação. Então, obviamente, você está fazendo isso para um jornal, para uma revista. Claro que é no esquema de um jornal, de uma revista, certo? Aí ele diz, ser fiel aos fatos apresentados na letra, podendo haver acréscimos de detalhes inventados por você. Então o que você poderia dizer? Você vai contar a história da Saudosa Maloca, que são aqueles três moradores na Maloca, que as malocas em São Paulo eram consideradas, olha lá, uma casa muito pobre, rústica, normalmente eram os cortiços. Então eles viram a queda do cortiço, a queda daquela casa rústica, e no lugar surgiria o quê? Um edifício alto, como lá no texto ele chamava de edifício alto, né? Na verdade seria o quê? Seria o grande, né? O grande arranha-céu. Então esses 3, o Adoniran, que você podia até usar o nome Adoniran, né? O Mato Grosso, que você poderia dar um nome para ele, e o Joca, que é Joaquim, eles viram, né? Eles viram a queda da Maloca. Então você tinha que retratar isso, contar isso numa notícia. Então seria mais ou menos como os moradores de uma favela, aliás, de um cortiço, viram a queda da sua casa e ficaram abandonados, foram para a rua, tanto que ele diz tirar uma paia nas gramas do jardim, então eles foram colocados na rua, ficaram sem teto. E sem teto eles viram o quê? A queda da Maloca e o surgimento no futuro de um conglomerado ou então de um condomínio, de um prédio, de um arranha-céu, que é muito importante, o edifício alto. Quer dizer, então isso aí o aluno deveria colocar. E ele diz apresentar uma linguagem da estrutura própria de um texto, quer dizer, quem está acostumado a ler jornal, revista, vai fazer esse relato acompanhado, evidentemente, do tom jornalístico. Então a gente não viu nenhuma surpresa, até porque se houvesse alguma surpresa, é só pegar o comando e o comando ajudou para chuchu. Então precisava sim da manchete e precisava contar como uma notícia, né? Então aí entra um relato, um processo narrativo de relato, como uma notícia exige, do que aconteceu, tá ok? Então isso era muito importante. A segunda proposta
deu um pouco mais de trabalho para os alunos. Era um resumo em cima de um texto do Alberto Dines, do Observatório de Imprensa. O que o aluno deveria prestar atenção? Como resumo, a gente já cantou o resumo. O resumo é uma reescrita com as suas próprias palavras, portanto, um processo de paráfrase. Você vai fazer uma paráfrase daquilo que foi colocado pelo examinador, vai reescrever isso usando as suas próprias palavras. Então, o texto do Alberto Dines, ele falava sobre pacifismo. Ou é integral ou não é pacifismo. Então, veja que este texto, o segredo dele é tentar entender o título e o contexto. Então, quem, por exemplo, estabeleceu uma relação entre o título e o contexto, e isso estava no primeiro parágrafo e no quarto, dando total tranquilidade para o aluno, poderia fazê-lo com sossego. Então, aí é que está. Muita gente se perdeu porque não entendeu a ideia do pacifismo. Olha, o que o Alberto Dines está dizendo? Que esses conflitos que hoje ocorrem em Gaza, na Síria e lá na Ucrânia não são novos, eles já acontecem há muito tempo, eles estão repaginados, eles estão reestruturados. Agora, o problema é que a tentativa de pacificação que fizeram ao longo do tempo não deu certo. Por quê? Porque foi meia boca. É isso que ele está dizendo aqui. Ou o pacifismo é inteiro ou não é. Por quê? Normalmente esse pacifismo era feito por quem? Pela Europa, pelos Estados Unidos, mas tendenciosamente. Ou eu faço um pacifismo real ou não vira nada. Então era essa a essência do texto e cabia ao aluno trabalhar isso com muita propriedade. A terceira proposta era um texto de continuidade. Então, era um texto que eles entravam com uma introdução e você tinha que dar continuidade no sentido de construir a identidade do povo brasileiro. Olha, que você que assistiu às aulas de tropicalismo matou a pau. Porque o que é a identidade do povo brasileiro? Lembrando que povo brasileiro não é só o que nasce no Brasil, mas aquele que traz a cultura que veio da Europa, a cultura que veio do negro, a cultura do índio. Então tudo isso forma um processo de identificação do Brasil. Então quem entendeu isso, podia até ter citado tropicalismo, matou a pau. Bela proposta, quer dizer, era um texto dissertativo para dar continuidade, nada difícil. E você que teve o Super 2 conosco, ó, sabe, você viu que tudo isso foi muito falado. A quarta proposta falava exatamente de uma placa, não temos Wi-Fi, essa aqui, ó, presta atenção, não temos Wi-Fi, conversa entre vocês. Aí ele pedia para o aluno fazer o quê? Uma dissertação argumentativa sobre o tema. Poxa, dissertação argumentativa sobre qual tema? Que ponto de vista que eu tenho que mostrar? Aquilo que nós já cansamos de falar, né? O que as pessoas estão perdendo o hábito de conversar, estão perdendo o hábito de interar-se, de uma conhecer a outra. Então as pessoas ficam dentro de um bar teclando e ninguém mais conversa com ninguém. Então ele pedia para você mostrar isso. Isso é bom, isso é ruim, ou é mais ou menos, ou faz parte, né? Então era esse posicionamento. Faz parte da modernidade? É bom? É ruim? Como é que é? Ou é bom e ruim? Quer dizer, você tinha que se posicionar em relação a isso e trabalhar a proposta. Uma proposta, na minha opinião, bastante simples. O duro mesmo estava na quinta proposta. A quinta proposta bateu pesado. Por quê? Porque a quinta proposta mostrava, como você está vendo aqui, ó, mostrava um quadro. Olha, esse quadro era um quadro da fome, foi publicado pela FAO. É um quadro da fome do mundo. Às vezes ele dava até problema para você identificar e tinha na lateral toda uma legenda. Então você precisava prestar atenção na legenda, prestar atenção no quadro e aí sim ele pedia para você fazer uma dissertação de caráter informativo opinativo. Então você tinha que fazer uma informação sobre os dados, mostrando como é que os países do mundo se posicionam em relação à fome e o que é mais importante, o que aconteceu com o Brasil. O que aconteceu com o Brasil, nós temos na informação. O Brasil caiu de 90 a 92, de 14 para atualmente 1,7% apenas da fome. Quer dizer, houve um crescimento no Brasil e uma queda lógica da fome no nosso país. Então isso era exatamente a linha para se entender o que eles queriam. Eu achei o tema mais difícil, porque primeiro, você tinha que opinar sobre o quê? A ausência, como diz aqui, ó, eu tinha que dizer presença ou ausência
da fome no mundo. Quer dizer, tá melhorando a fome? Tá piorando? Tá igual. Você tinha que se posicionar. Essa era a sua opinião. A fome não melhora? A fome melhora. Se você observar o quadro, dá até para ter uma opinião já pré-determinada, pré-formada. É isso aí. Você viu? O que a gente fala, a gente cumpre, e o que é mais legal, a gente já sabia antes. Um beijo para você. E aí, moçada, vocês estão gostando dos nossos vídeos? Olha, muito mais para você. É só se inscrever aqui, ó. Dá uma olhadinha, você tá vendo? Inscreva-se e vamos curtir. Ó, aqui embaixo, ó. Vamos curtir muito, porque tem muito pela frente, tem muita coisa boa nesse canal, que é o canal do Dom Bosco. Ó, bom demais, né? Tomara que você esteja gostando, porque eu tô gostando bastante.